Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento a todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus Cristo e também uma boa noite de salvação para todos os queridos ouvintes que estão assistindo essa live. Vai curtindo, vai compartilhando, vai aí clicando no coraçãozinho, porque Deus tem uma palavra para nossas vidas. Como eu sempre digo aqui na live, todas as quintas-feiras, aqui no nosso Café com Bíblia, não é por um acaso que você está aí. Você não caiu de paraquedas. Tudo que Deus faz, Deus tem um propósito. Então esse dia de hoje é um dia reservado por Deus, dentro do seu plano, para que você assista a uma mensagem linda da parte de Deus. Então fique comigo, fique conosco até o final desta live, porque Jesus Cristo ele já falou ao teu coração através dos louvores. Agora é o melhor momento, é o momento de nós ouvirmos a poderosa palavra do Deus da glória. Meus queridos irmãos, eu quero deixar um verso bíblico para nossa meditação. É um texto bastante conhecido, apenas um verso para nós meditarmos um pouco. Não serei muito extensivo, mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 16, e o verso de número 33, diz assim a Bíblia Sagrada: Tenho-vos dito isto. É Jesus quem está proferindo, é Jesus quem está falando. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos irmãos, o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo ele vai se revelar nas páginas deste Evangelho, deste livro. Tanto que no capítulo de número 1, aqui de João, o escritor vai narrar dizendo: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo, que era a palavra, era Deus. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia também vai nos mencionar dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de beleza. Nesse texto bíblico, é as palavras do Cristo bendito, é as palavras de Jesus Cristo, é as palavras do Filho de Deus. Jesus vem dizendo categoricamente: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então perceba, a primeira parte desse verso, Jesus está nos mostrando aonde está a essência da paz. Qual é o caminho da paz? Aonde é a origem desta paz? Então Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
Pastor, o que é paz? Paz é tranquilidade de espírito. Paz é sossego espiritualmente falando. Nós vivemos em um mundo, em um contexto em que as pessoas vivem numa correria muito grande, numa agitação, numa inquietação. Só que Jesus aqui, ele está dizendo para nós: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Nós só encontramos a paz verdadeira em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Aonde ele chega, ele levanta a bandeira da paz. Então nós só vamos encontrar paz na pessoa bendita de Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo nesta live essa noite, e você diz assim: pastor, eu estou passando por uma guerra espiritual. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande em que eu não consigo nem me concentrar. Eu não consigo buscar ao Senhor como eu deveria buscar. Mas Jesus te trouxe aqui para te dizer essa palavra: que assim como existe o tempo de guerra, também existe o tempo de paz. E Jesus veio para vos trazer a paz. Então essa noite, a palavra do Senhor, ela nos fala no Salmo de número 46. Olha que coisa linda. Este Salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. E ele vai dizendo: ainda que as águas rujam, ainda que as montanhas sejam lançadas nos mares, ele diz: ainda que um rio alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e ele vem dizendo: Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Só que tem um verso neste Salmo 46 que chama muito a minha atenção, que o salmista vai dizer assim: ele, Deus, faz cessar as guerras até os fins da terra, até o fim da terra. Então Deus é Deus que faz cessar as guerras até o fim da terra. Então Deus é o Senhor dos exércitos, que ele chega trazendo paz. Então a paz verdadeira que as pessoas buscam, ela não está no mundo. A paz verdadeira que as pessoas buscam não é o mundo que entrega para você, porque o mundo não tem essa paz verdadeira para entregar para você, para satisfazer a sua alma. Essa paz verdadeira que satisfaz a alma do ser humano, nós só encontramos na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo. Aí Jesus fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. A paz é muito importante nós buscarmos ela, até mesmo porque a paz, se você não sabe, agora você vai saber, você vai aprender juntamente comigo. A paz é um fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5 e o verso de número 22, que a Bíblia fala que o fruto do Espírito é paz, gozo, benignidade, mansidão, temperança, amor, fé, domínio próprio, bondade. Então esses são os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é para nós produzir, porque dons é diferente de frutos. Dons, Deus dá dons aos homens, porque a Bíblia fala que Deus, na sua bondade, deu dons aos homens. Mas Deus não dá fruto para ninguém. O fruto, quem tem que frutificar é eu. Quem tem que produzir é eu. O próprio Jesus Cristo disse na tua palavra: aquele que estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto, e o vosso fruto permanecerá. Então a primeira parte, Jesus está dizendo, está mostrando
a fonte da paz, a essência da paz, que é Ele. Então Jesus é a paz que o mundo procura. Jesus é a paz que o mundo precisa. Jesus é a paz que todos nós necessitamos, que todos nós precisamos dessa paz bendita e poderosa. Vamos lá. Jesus falou assim: em mim tenhais paz. Aí ele falou assim: agora no mundo vocês vão ter aflições. Olha o contraste. Quando eu olho para Jesus, quando eu busco Jesus, quando eu observo a essência de Jesus, eu encontro paz em Jesus. Só que, e no mundo? O que nós vamos encontrar no mundo? Aí Jesus responde aqui nesse verso: no mundo tereis aflições. Aqui eu quero dar uma pausa para mim refletir um pouco com vocês que estão me ouvindo, que estão ao alcance da minha voz. Quando a Bíblia fala no mundo tereis aflições, é porque servir a Deus não é fácil. Servir a Jesus Cristo não é fácil. Ser discípulo de Cristo não é fácil. Até mesmo porque, amados, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. E a Bíblia fala que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para herdar o reino dos céus. Então, servir a Deus é caminhar na porta estreita. O próprio Jesus Cristo, ele falou na sua palavra dizendo: o caminho é estreito e a porta também é apertada. Poucos entrarão por ela, mas há uma porta grande que muitos vão procurar e vão entrar por elas, e há um caminho largo. Então, eis aí a escolha. Tudo que é fácil, tudo que vem com facilidade é porque a porta é larga. Só que o reino de Deus não é porta larga. O caminho que Jesus nos oferece para entrarmos no céu nunca foi, nunca será porta larga. A porta é estreita, o caminho é apertado. O caminho que nos levará para Cristo é apertado. É por isso que a Bíblia fala: este é o caminho, andai nele. Jesus Cristo, em um dos seus ensinamentos, Jesus Cristo, ele falou a seguinte expressão: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. O reino de Deus, queridos irmãos, é renúncia. O reino de Deus é renúncia. Todos os dias eu preciso renunciar o meu eu. Está lembrado do apóstolo Paulo? Paulo, na sua escrita, Paulo disse assim na sua escrita: a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Então o reino de Deus é tomado à força. A porta é apertada e o caminho é estreito. Então Jesus nunca ofereceu facilidade para ninguém. Nós vivemos numa época em que muitos estão procurando portas largas, portas gigantescas. As pessoas aí fora estão oferecendo um evangelho light, um evangelho suave. As pessoas estão apresentando somente as rosas e estão esquecendo dos espinhos. Jesus não prometeu facilidade para ninguém. Jesus não prometeu que nós iríamos caminhar em cima de pétalas. Sabe o que Jesus falou?
Jesus, no seu ensino, na sua palavra, Jesus Cristo, ele falou assim: vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Vocês vão ser injuriados por causa da minha palavra. Vocês vão ser perseguidos. Mas tem uma coisa: se bater numa face, ofereça outra. Se lhes obrigarem a caminhar 1 milha, vai 2 milhas. Então, esta é a proposta de Jesus. Jesus não prometeu um mar de felicidades, não. Está aqui no texto que eu li com vocês, amados. Jesus Cristo, ele prometeu que nós teríamos o quê? Aflições. E o que é aflições, pastor? Aflições são angústias da alma. Aflições são dificuldades que nós iríamos enfrentar. Aflições são momentos difíceis que nós temos que passar. Não foi fácil para Jesus Cristo conquistar tudo que ele conquistou, mas Jesus passou pelo processo da humilhação até chegar no propósito da exaltação por Deus. Mas ele nunca desistiu. Servir a Deus é caminhar no caminho apertado. Servir a Deus é renúncia. Ter um ministério é aguentar pedrada. Ser chamado por Deus é não desistir. Ser chamado por Deus é estar apto a sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Então Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. É por isso que é bom a gente ler a Bíblia, meditar na Bíblia, examinar a Bíblia. Eu sempre falo na igreja que eu congrego que a Bíblia, ela tem que estar na nossa mente, na nossa boca e também no nosso coração. Observe, olha o que o salmista vai salmodiar dizendo no Salmo 119 e no verso de número 71. O salmista vai dizer as seguintes palavras: o eu ser afligido foi bom para mim, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Olha que coisa linda. O salmista está dizendo: o fato, a situação, o momento em que eu fui afligido, ou seja, em que eu passei por aflições, isso foi bom para a minha alma. Por quê? Porque durante o processo da aflição, eu pude aprender os teus estatutos. Então perceba que no mundo nós vamos ter aflições. Só que quando nós passarmos por aflições, não é para nós murmurar. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando você está fraco que você é forte. Mas quando você pensa que está forte, você é fraco. O apóstolo Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Jesus Cristo falou: no mundo vocês terão aflições. Só que Paulo disse assim, que ele iria se gloriar, não nos méritos dele, mas sim ele disse: eu me gloriarei nas minhas aflições, porque eu sei que as tribulações que eu passo, ela é para mim, ela tem para mim um peso de glória. Aleluia. Então, Jesus Cristo prometeu e disse que no mundo nós teríamos aflições. Só que tem uma coisa é passar aflições sem a presença de Jesus. Outra coisa é passar aflições com Jesus na vossa vida. Olha o que Jesus falou: vocês vão ter aflições. Aí tem uma vírgula. Mas tende bom ânimo. Então perceba que Jesus, ele mostra o que a gente iríamos passar, que é aflições. Mas tem uma vírgula e ele continua falando para nós no verso. Ele diz assim: mas tende bom ânimo. Jesus, ele não quer ver ninguém desanimado.
Aqui está escrito nesse versículo, foi ele quem falou, tende bom ânimo. E o que é ânimo? É o contrário de uma pessoa desanimada. Então o que mais tem em nossos dias são pessoas desanimadas. Só que Jesus está dizendo, vocês precisam ter ânimo. Por quê? Porque Jesus, ele não conta com pessoas desanimadas. O desânimo, às vezes, quer nos pegar e nos pega. Só que Jesus está dizendo assim, mas vocês precisam ter bom ânimo. Ou seja, vocês precisam estar animados com a minha proposta. Qual é a proposta de Jesus? É para nós renunciar à nossa vontade, o nosso eu, tomar a nossa cruz diária e seguir a Jesus Cristo, imitar a Ele, fazer como Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é difícil imitar Jesus, não é difícil seguir os passos de Jesus. Eu não estou dizendo que a gente vai ser perfeito, não. Nós ainda somos imperfeitos, mas nós estamos no caminho da perfeição. Não tem nenhum justo sequer. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas antes do arrebatamento da igreja, nós somos lapidados diariamente. Nós somos aperfeiçoados por Deus diariamente. É por isso que todos os dias nós temos que vencer o velho homem, a velha natureza. Todos os dias nós temos que matar um gigante. Todos os dias nós temos que olhar para dentro de nós e falar, Deus, o que eu preciso tirar da minha vida para melhorar a minha comunhão contigo? Então Jesus Cristo falou, tende bom ânimo. Deus conta com pessoas que tenham ânimo. Deus conta com pessoas que tenham prontidão. Deus conta nessa última hora com pessoas que tenham disponibilidade. Sabe por quê? Porque as almas estão perecendo. E nós somos responsáveis por essas almas que estão perecendo. Tem um grande herói da fé que ele falou a seguinte frase célebre. Ele disse assim, se eu sou salvo e eu não tenho desejo que as pessoas se salvem, então eu não sou salvo. Eu vou repetir. Se eu sou salvo e eu não tenho desejo que as pessoas sejam salvas, então eu não sou salvo. Que salvação é essa? Uma salvação egoísta? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que está ouvindo essa live, tenha bom ânimo. Você conhece o texto que, quando Moisés sai de cena, Deus levanta e prepara Josué para assumir o lugar de Moisés? Josué se sentia medroso, Josué se sentia pequeno, Josué se sentia incapaz. Olha a palavra de Deus para Josué. Josué, não temas, nem te espantes. Tem de bom ânimo, Josué. Eu serei contigo. Por onde quer que tu andares, eu estarei contigo. Josué, tenha bom ânimo. Tão somente tenha bom ânimo. Então perceba que em todo o tempo Deus estava animando a Josué, porque a tarefa que ele iria receber, a tarefa que ele recebeu por Deus, de liderar aquele povo, de conduzir o povo no deserto, de levar o povo até a terra prometida, não era fácil. Ele se encontrava meio desanimado, mas em meio ao desânimo de Josué, Deus aparece para ele e diz assim, Josué, meu filho, tenha bom ânimo, tão somente tenha bom ânimo. Para concluir, Jesus Cristo falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só, Jesus não está dizendo, eu venci o mundo e vocês também vencerei, vocês também vencerá. Não, Jesus disse, eu venci o mundo. Qual foi o mundo que Jesus venceu? Jesus venceu o mundo religioso. Jesus venceu o mundo político.
Jesus venceu o mundo das trevas. Então ele falou, eu venci o mundo. Por quê? Deixando o exemplo para nós, que ele se fez carne e habitou entre nós. E semelhante aos homens, ele conseguiu vencer o mundo. Pastor, qual que é a senha que eu vou conseguir vencer o mundo? A senha que a gente vai vencer o mundo está em um texto bíblico, em 1 João, no capítulo 5 e no versículo 4, a Bíblia fala assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou repetir porque esse texto é fenomenal. É 1 João 5,4. Mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Como que a pessoa é nascida de Deus? A pessoa é nascida de Deus quando ela nasce da água e do Espírito. Quando ela nasce da palavra. Então, quando ela é nascida de Deus, ela vence o mundo. Porque quem é nascido de Deus não pratica as coisas do passado. Não vive com as coisas do passado. Não tem no seu coração as coisas do passado. A Bíblia fala que Paulo disse assim, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, tudo se fez novo na sua vida. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aí está a senha que você vai vencer o mundo. O segredo para você e eu, nós vencermos o mundo, é a nossa fé. É por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também a Bíblia fala que o justo viverá pela sua fé. Você não vive, e nem eu, pela fé de Jesus. Nós vivemos pela nossa fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala, pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas também a Bíblia fala que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Queridos irmãos, em meio às aflições, nunca perca a tua fé. Em meio a grandes angústias que você venha passar na sua vida espiritual, mas nunca perca a sua fé. Guarde essa palavra dentro do seu coração. Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, ele deixou uma proposta para nós. Ele deixou uma palavra profética para nós. Pastor, onde está essa palavra? Lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo de número 37. Antes do versículo 37, Paulo disse assim, o que vai nos separar do amor de Cristo? É a luta? Não. As aflições poderá nos separar do amor de Cristo? Também não. As adversidades? Não. Os anjos? Não. A altura? Não. O porvir? Não. A profundidade? Não. E outra criatura? Também não. Paulo disse, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Aí no verso 37, é a cereja do bolo. Paulo falou assim, mas, esse mais é forte, tem um significado muito grande, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Oh glória! Olha que palavra. Paulo não está dizendo, vocês serão vencedores no futuro. Não. Paulo está dizendo, mas em todas essas coisas, nós, a igreja, somos presente mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então fique com essa palavra. No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo,
porque Jesus venceu o mundo e certamente Ele está nos dando força, nos capacitando para nós também chegarmos lá e alcançarmos a nossa vitória. Por quê? Porque, para concluir, no livro do Apocalipse, o escritor vai dizer assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente no meu trono juntamente com o meu Pai, assim como eu venci. E ele disse: ao que vencer, será vestido de vestes resplandecentes. Ele também disse: ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca com um novo nome. Ele também disse: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná que está escondido. Então, são pérolas, são riquezas para o vencedor, são recompensas eternas, são recompensas espirituais para os que vencerem. Então, fique com esta palavra de reflexão, essa palavra de meditação espiritual para a sua vida. Jesus Cristo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque